Em nosso estudo de hoje está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 20, Paulo fala o seguinte: mas vós não aprendeste assim a Cristo. E Emmanuel comenta na lição 159 do livro Caminho, Verdade e Vida: a quem segues? O homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Não somente do plano material receberá certos alvitres tendentes a desviá-los das realizações mais nobres. A esfera invisível, imediata ao círculo de suas cogitações, igualmente pode oferecer-lhe determinadas perspectivas que não se coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. E na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. O aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a dois senhores e por vezes chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos sem prejudicar a paz de sua alma. Justificam-se para isso em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século, valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos, mas chegados a esse ponto, prepare-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer aos conceitos despretensos sábios do mundo, entretanto Jesus não ensinou assim. Mais um estudo por demais conveniente. O que acontece? Está querendo dizer para a gente que a gente começa a estudar o Evangelho de Jesus e a gente começa a ser constrangido aos poucos a rever os nossos conceitos, porque a gente começa a ler uma coisa e fazer outra diferente, aquilo começa a chamar a nossa atenção de uma maneira que, quando Cristo realmente entra no conceito da nossa vida, a gente vai sempre ficar incomodado com tudo aquilo que a gente pratica contrário ao que ele ensina. Mas a gente vai esbarrar em duas coisas. Primeiro, plano material, e também ele fala da esfera invisível. Vamos tentar trabalhar os dois? Plano material. Todo mundo precisa trabalhar para sobreviver. Mas a gente vai encontrar diversos ofícios. E a gente vai encontrar ofícios que realmente estimulam a gente a estar o tempo todo contrário ao que o Evangelho ensina. Ao contrário ao dar a César o que é de César, contrários à ética, contrários até ao bom senso. Essa que é a verdade. Eu me lembro uma vez de uma pessoa, né, que ela fazia uma doação muito grande para instituições de recuperação de dependente químico. Ele falava que ele se sentia bem daquela maneira porque ele, durante muito tempo, ele de maneira inconsciente, ele ajudou a viciar todo mundo. Ele era uma pessoa que estava envolvida com tráfico e que teve o seu despertar e, né, entendeu até dentro dessa lei aí que é universal, né, que a gente um dia se arrepende daquilo que fez, expia durante um tempo, enquanto não repara, não fica com consciência tranquila. A maneira que ele encontrou dentro de uma profissão que não deixa de ser uma profissão, a pessoa que está lá trabalhando, do tráfico de drogas, ela não vai estar tendo reconhecer os direitos trabalhistas reconhecidos como um trabalhador qualquer. Mas é um trabalho. Aliás, a grande maioria daqueles jovens lá se expõe naquela vida que normalmente não dura muito tempo, né, por conta da violência urbana, e para poder ganhar o pão mesmo. É subsistência mesmo. Mas, naquele momento, ele está desviando as pessoas. Então, eu peguei um exemplo mais radical, né, que é do tráfico de drogas, mas a gente vai cada um que fazer uma análise dentro da nossa profissão, quais são os convites que a gente recebe o tempo todo, as tentações que chegam na nossa profissão, para que a gente esteja tomando caminhos contrários ao que Jesus ensinou. Mas nessa lição de hoje aqui, o Emmanuel aproveita para falar não só do plano material, mas fala também da esfera invisível, que também pode oferecer determinadas perspectivas que não se coadunam com os deveres elevados da existência. Quais seriam esses deveres? Como é que funciona isso? A gente aprende com a doutrina espírita que a função da mediunidade, o objetivo da mediunidade, é instrução dos homens. Qualquer coisa diferente disso, a gente está usando sobre a nossa única e exclusiva responsabilidade e vai ter
as consequências dentro da lei de causa e efeito. Então o que ele está aqui? É natural a gente entender que quanto mais materializado ainda o espírito, quanto mais ainda perto da infância, né, ainda instintiva, eu estou vivendo o mundo material, eu começo a ter uma percepção do mundo espiritual, eu começo a querer ganhar vantagem com relação a isso, que eu estou vendo uma coisa que a grande maioria não está vendo. Então eu acho que eu posso tirar proveito daquilo. Então as pessoas começam a cobrar por isso. E aí é bem taxativo mesmo, né? Aquilo que você recebeu gratuitamente, você tem que dar gratuitamente. Aliás, se tratando de mediunidade, então, a gente começa a pensar, né? Qual é o espírito sério, superior, que vai se prestar a ficar à disposição de uma determinada pessoa aqui encarnada a tanto em dinheiro por sessão? Né? Eles têm muito mais coisa para fazer, eles têm muita dor para consolar, muitas pessoas sérias fazendo trabalho, e tem mediunidade ali? Tem. Agora, qual é o tipo de espírito que está assessorando esses que estão querendo tirar proveito econômico? Então a gente começa a ver, assim, tanto do lado físico como do lado também espiritual, os convites para que a gente se desvie. Ele fala aqui para a gente, o aprendiz menos centralizado nos ensinos, ele acaba acreditando que ele pode servir a dois senhores e falar, não, a vida aqui na Terra é assim mesmo. A minha profissão exige que eu seja dessa maneira, que eu cobre a propina aqui dessa maneira, que eu faça vista grossa para aquilo ali. É assim que funcionava assim há muito tempo e agora continua funcionando. De maneira que tem algumas profissões que, se for dessa maneira mesmo, a gente se torna incompatível a elas. A gente prefere ficar longe delas. Né? São duas coisas diferentes. Tem algumas profissões que realmente elas te levam o tempo todo para um caminho de corrupção, que a pessoa tem que ser muito forte, ter um galardão moral muito grande para resistir, e quando ela resiste, ela fica naquele ambiente dessa determinada profissão como se fosse a persona não grata. Né? Todo mundo fala, pô, mas está tudo sendo atrapalhado por essa pessoa aqui. Então, às vezes é muito melhor a pessoa se retirar daquele cenário, né, do que ficar naquele momento ali correndo riscos, tendo problemas graves aí para o futuro. Ou, ao mesmo tempo, também a gente fica pensando, né, seria bom que a gente tivesse pessoas mais honestas nesses determinados ofícios? Também. Mas a gente sabe qual é o risco, né, e o risco ele é muito grande em um mundo de expiações e provas como o nosso, onde o egoísmo, o orgulho, a vaidade é grande. Mas tem gente que chega a esse ponto, não, eu posso servir a dois senhores sim, porque uma coisa é que na Terra é dessa maneira. Então eu estou querendo dizer o seguinte, eu estou querendo dizer nas coisas mais simples, a gente vai começar a pensar assim, ó, a quem segues? Eu estou seguindo o Cristo ou eu estou seguindo o quê? Eu prego o Evangelho, de repente tomo uma multa aqui de trânsito, mas eu conheço alguém no Detran, eu vou lá e entro no Detran e peço para algum amigo para dar baixa na multa. É o comportamento de cristão? A gente começa a pensar aí, né? São esses comportamentos menores que têm feito com que a nossa sociedade, enquanto povo brasileiro mesmo, tenha feito muitas pessoas feito essa reflexão de consciência. A gente fala tanto em corrupção e parece que a corrupção está ainda tão encruada em alguns pequenos gestos nossos. É o furar a fila, quando está no engarrafamento, querer jogar para o acostamento para poder ter a vantagem de chegar mais rápido do que os outros que estão na fila. É tanta coisa que vai acontecendo, né, que a gente começa a pensar assim, poxa, mas que direito eu tenho, né, de criticar também, porque aqueles que estão me representando, na verdade, se eu estivesse lá no lugar, eu talvez estivesse fazendo a mesma coisa, um pouquinho menos, ou um pouquinho mais, mas de repente a mesma coisa. Eu tenho que estar o tempo todo pensando comigo, a quem eu estou seguindo agora de verdade? Só para encerrar, eu me lembro do Chico Xavier, uma vez que ele disse que ele descobriu que na hora de fazer a divisão do leite, era feita a divisão do leite, um funcionário lá da Fazenda Modelo que dava uma quantidade maior de leite para uma determinada pessoa. E ele chamou aquela pessoa e falou, não faz isso. Ou se fizer, faz um rodízio, dá um pouquinho para ele hoje, mas amanhã compensa o outro, dá pouco para o outro também. Mas não faz isso não. Né? Mostrando para a gente que
Se a gente começou a seguir o Cristo, a gente tem que entender o Cristo, trazer o Cristo para dentro dos nossos corações.